Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com mais um vídeo aqui no canal Alternativa Resende e desde já quero pedir para você estar se inscrevendo no canal, deixando aquele like abençoado, compartilhando, ativando as notificações para que possamos continuar nessa jornada, nesta caminhada, anunciando as boas novas de salvação, anunciando a poderosa palavra do Senhor Jesus para os vossos corações e para as vossas vidas. Isso mesmo. Queridos, eu quero aqui trazer uma reflexão bíblica da parte do Senhor, o nosso Deus, para a sua vida. Você já parou para pensar que Deus criou tudo com um propósito? Sim, que Deus criou tudo com propósito. E eu já começo dizendo aqui, movido pelo Espírito Santo de Deus e pela oração, que eu tenho orado a Deus e pedido discernimento para trazer-lhe algo da parte do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus me incomodou, ainda hoje me disse: diga para essas pessoas, para os inscritos do canal que estarão assistindo a esta reflexão bíblica, que eu, o Senhor Deus, tenho um propósito para cada um de vocês. Que eu, o Senhor, tenho um propósito para cada um de vocês. Porque o Senhor está dizendo: eu quero sim abençoar vocês. Eu quero sim entregar em vossas mãos a minha bênção. Vocês estão entendendo, meus queridos e amados irmãos? Isso mesmo. Porque quando falamos a respeito de propósito, Deus, o Deus Todo-Poderoso, tudo aquilo que Ele formou, tudo aquilo que Ele criou, de fato, foi bom. Sim, foi bom e continua sendo bom. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus fez, se paramos para meditar e pensar em Gênesis, no capítulo 1, entenderemos que Deus, Ele sempre sentiu prazer em criar. Olha o Deus do propósito aí, em criar coisas. Se você observar, o próprio Deus vai dizendo que o próprio Espírito se movia, ou seja, em outras palavras, que Ele pairava sobre as águas. E ao mesmo tempo a Bíblia vai dizendo em Gênesis, no capítulo 1, 2, que Deus ele começou o quê? A criar. Deus, além de criar a terra, Deus ele fez uma separação. Deus ele fez uma divisão, né, entre o dia e a noite. Que o próprio céu ele viesse a brilhar através dos luminares, que a Bíblia fala que é a estrela, que a própria terra, olha o propósito de Deus, produza ervas, produza plantas, flores, que haja água, que haja a separação entre os rios, que Deus criou também os animais terrestres. Olha que interessante o propósito de Deus na vida. E o mais interessante também, sabe o que é? Que todos nós, seres humanos, seja cristão, seja evangélico, seja qualquer cidadão da terra, temos um propósito
sobre aquilo que desejamos, planejamos, ou fazemos, ou queremos executar. Quando nossos propósitos são bons, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Quando os nossos propósitos são de acordo com a vontade de Deus, a tendência é o quê? É Deus nos abençoar. É Deus cuidar de nós através do nosso propósito, através do propósito de oração, através do propósito de consagração, através de um propósito da leitura da preciosa palavra, de uma consagração, o propósito. Sim. Mas Deus, Ele pode frustrar os maus propósitos? Pode. O mau propósito é aquele propósito que você pensa ou deseja mal ao teu próximo, ou maquina mal contra a sua pessoa, contra o seu vizinho, contra um parente, entendeu? Não, Deus ele pode frustrar esse tipo de propósito, porque não adianta você orar para Deus matar. Isso é porque Deus interferirá, Deus vai intervir e vai dizer o seguinte: não, isso não é o propósito, eu vou interferir. Por quê? Porque isso não é propósito. Eu estou frustrando você, não para você ficar triste, mas que você simplesmente mude de propósito, mude de ideia, mude de pensamento. Dizendo, nosso propósito deve ser fazer a vontade de Deus. E qual seria a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você, além de me servir a Ele, o propósito de Deus, a vontade de Deus, que você permaneça na vontade de Deus. E qual seria a vontade de Deus? É você servir a Ele. Qual seria a vontade de Deus? É você andar com Ele. Qual seria a vontade de Deus? É você continuar todos os dias da sua vida na presença de Deus. É você adorá-lo. É você buscá-lo. É você clamar por Ele. Está entendendo, meu querido? Porque Deus, Ele é fiel. Lembre que o apóstolo Paulo disse, no capítulo de número 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Olha o que Cristo está dizendo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que Ele ama. E eu continuo e repito dizendo, o propósito de Deus é que Ele te ama. O propósito de Deus é que Deus ele quer mudar a tua vida. O propósito de Deus é o seguinte: eu quero sim mudar a sua vida. Eu quero transformar a sua história. Eu quero te fazer um novo homem. Eu quero te fazer uma nova mulher. Mas deixe-me trabalhar em cima do propósito. Abra o seu coração, abra sua mente. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 2 e 9, ele vai dizendo o seguinte: vocês, porém, são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamam das trevas para maravilhosa luz. Olha que tremendo! Olha o propósito de Deus. Nós, você aí do outro lado da tela que está assistindo
a esta reflexão bíblica, essa palavra da parte de Deus para o seu coração. Você, porém, é sim e faz parte desta geração eleita. Você é um sacerdote real. Você é uma sacerdotisa, uma profetisa, um profeta de Deus. Você vai vencer, você vai conseguir, porque você é uma nação santa. Você é um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha que palavra linda, que propósito tremendo. Deus, Ele te escolheu como geração eleita. Olha o propósito de Deus. Deus, Ele te escolheu como sacerdote real. Deus te escolheu como uma nação santa. Deus te escolheu como uma pessoa exclusiva de Deus. Deus te escolheu, Deus te chamou para anunciar as grandezas. Sabe, Deus te chamou, Deus te escolheu. Olha o propósito de Deus, que maravilha, que coisa linda. Salomão entendia isso, que ao ponto de poder também escrever e dizer na palavra o seguinte, em Provérbios 16:4, aleluia, o Senhor faz tudo com propósito, de Salomão. Até os que não acreditam, Deus, Ele trabalha com propósito. Deus, Ele trabalha com propósito. Lembra também o que o salmista Davi disse? No Salmo de número 138, o verso é o de número 8. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para nossas vidas. A reflexão bíblica sobre propósitos de Deus. Propósito de Deus na nossa vida. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, para contigo, com você, com tu. O Senhor cumprirá o seu propósito. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Você está entendendo a proporção do propósito de Deus na sua vida? A vida não é só de sofrimento. Deus tem um propósito para cessar esse sofrimento. Deus tem um propósito para tirar essa dor do seu coração. Deus tem um propósito para tirar essa amargura, esse desespero, esse medo. Deus tem um propósito na sua vida. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Entenda. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, ou seja tronos, seja soberanias, seja poderes, seja autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, diz Paulo, apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 16, aleluia, glória a Deus, palavra de Deus para nossas vidas. Queridos, fique com essa reflexão bíblica da parte de Deus para a sua vida. E não se esqueça, Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Querido, fique na bênção, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.